Bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Meu nome é Matheus Winkler, eu tô aqui com o meu co-host Vitor Brito e com a nossa convidada especial, Thaline Costa. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Thaline, tu é uma pessoa que eu admiro demais, por isso que tu é uma pessoa que está aqui hoje conversando com a gente. E eu vou fazer uma breve introdução para quem está escutando. Thaline é médica do esporte, uma médica do esporte raiz, se formou em 2017, 2018? 2018. E desde então eu sei que tu passou pelo alto rendimento, teve várias experiências, aliás, no alto rendimento. Hoje você está no momento no seu consultório, empreendendo, né, na sua clínica, na Olimpo, que depois a gente vai falar mais um pouquinho. Só que eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi a tua trajetória na medicina esportiva para o pessoal te conhecer, que tem com certeza bastante coisa para contar aí. Legal, vamos lá. Eu me formei na medicina esportiva Unifesp, né? Então fiz minha residência lá e ao longo da residência eu fiz pós-graduação em acupuntura. Então essas foram as minhas duas formações ao longo da residência. Aí assim que durante a residência a gente acaba tendo várias oportunidades de trabalhar, né, junto com outros esportes, modalidades. Foi aí que eu comecei a trabalhar no Centro Olímpico durante a residência. E aí, num belo dia, toda a equipe do Centro Olímpico foi para o Corinthians, ao Audax, e menos eu. E eu fiquei no Centro Olímpico. Aí eu cheguei para o técnico e falei, como é que pode todo mundo toda a equipe ter ido para o Corinthians e só eu ter ficado no Centro Olímpico? Aí ele falou, bom, então já que você ficou no Centro Olímpico, você está convidada a vir para o Corinthians, porque a gente gosta muito de você. E foi assim que começou, na verdade, a minha carreira no Corinthians. Foi simplesmente na cara de pau. Pedindo, né? Foi pedindo mesmo. Mas claro, o Corinthians tinha um médico, e aí eu acompanhava esse médico, fazia estágio, né, no Corinthians, até que chegou uma Libertadores, e aí o médico me convidou, falou assim, Thaline, você quer ir para essa Libertadores? Eu falei, claro que quero. Aí eu fui para a Libertadores, a gente foi campeão na época. E aí, no ano seguinte, assim que eu me formei, em 2019, o Corinthians me contratou. Então, foi aí que eu comecei minha carreira no alto rendimento. E aí, eu fiquei durante 6, 7 anos da minha vida no Corinthians. Nossa. Ô, Thaline, e assim, antes de ser contratada, então, quanto tempo que você ficou como voluntária ali? Voluntária? Olha, teve o tempo, né, dos 3 anos do Centro Olímpico, que era a mesma equipe. Mas foi um ano, na verdade. Foi um ano. Legal. É que a gente vê que as pessoas às vezes esperam que tudo venha assim meio pronto para elas e não sabem que elas têm que ralar. Então se comprometeu durante um período e teve o pagamento que é... Foram 4 anos no caso, né? Porque teve o tempo do Centro Olímpico, que a gente faz o trabalho sem nem saber o que pode acontecer. A gente faz o trabalho pela residência, sem nem saber se aquilo vai gerar frutos ou não. Só porque faz parte da grade curricular. E, de repente, isso me levou para o Corinthians, né? Que foi isso que me levou para o Corinthians. Então, eu sou muito grata. Falo isso grata ao CET, né? Ao Centro de Traumatologia Esportiva, por eu ter conquistado o Corinthians. Porque ali foi a porta de entrada, embora tenha sido cara de pau também, né? E como é que foram, assim, esses 7 anos que tu passou lá? Como é que foi essa experiência no alto rendimento? E como é que foi, quando que tu foi percebendo que esses frutos estavam realmente germinando, surgindo? Quando que tu percebeu que tu estava no caminho certo daquilo que tu estava plantando? Olha, desde o começo sempre me causou muito brilho no olhar. Tá ali com as atletas, tá em campo, tá no alto rendimento, trabalhar com atleta. Então, conquistar os títulos que a gente conquistava. O Corinthians sempre teve uma carreira muito brilhante, né, o futebol feminino. Então, eu nunca tive dúvida do que eu estava fazendo. Eu nunca tive dúvida, sendo no começo não remunerado, para depois ter sido contratada. Para mim, foi sempre um caminho certo, assim. Eu acho que eu nunca tive dúvida. Eu sabia que eu estava no lugar certo pela felicidade que eu sentia ao trabalhar.
Então, acho que era isso que eu sentia, feliz, assim. Eu acho legal da medicina esportiva isso, né? Ele é um mar que muitas vezes não foi navegável. E aí as pessoas vão desbravando e vão descobrindo caminhos, e esperar que as coisas aconteçam na sua vida é a pior coisa que você pode fazer. Exato. Talvez esse pedido, se você não tivesse feito, ficasse tímida de fazer esse Exato. pedido, você não teria conquistado tudo que você conquistou e virar uma referência. Porque a gente sabe que você virou uma referência no futebol feminino, todo mundo falava de você. Pra gente que era mais novo, a gente falava assim, tá, Aline. Entendeu? E Então, a cara de pau, essa cara de pau eu chamo de atitude. É verdade. Total. É o que a gente precisa ter na vida pra conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? Sim. Se não... Dentro, assim, Thaline, do esporte de alto rendimento, como é que era a tua atuação para as pessoas entenderem, assim, o que o médico do esporte faz dentro de um time? Então, conta um pouquinho tudo que tu fazia, desde médica, psicóloga, até qualquer outra função aí que tem para nos contar. O médico do esporte, ele, no alto rendimento, eu sempre falo, tanto no alto rendimento quanto no consultório, o trabalho ele é bem semelhante. Tem suas particularidades, claro, mas ele é semelhante. Por quê? A gente trabalha desde a pré-temporada, né, que é o período agora que está começando, na parte de avaliação para participação esportiva, que a gente vai verificar se os atletas estão aptos à realização da atividade física. Então a gente levava os atletas, na verdade, para fazer os exames cardiológicos, e aí dava o atestado de aptidão, e aí começava a parte mais interessante, né, que é o acompanhamento longitudinal, que é a parte que mais encanta, né, não é dar o atestado de aptidão, essa é importante também para a prevenção de morte súbita, fantástico, né, importante, fundamental, mas a parte que encanta é você poder acompanhar uma temporada, ou acompanhar, por exemplo, o paciente longitudinalmente no consultório. Então, a gente prevenia as lesões, trabalhava também na parte aguda, né, quando os atletas se lesionavam. Então, estava ali no campo, que é uma vantagem você poder ver o mecanismo de lesão para atender na hora, entender como é que foi, porque às vezes os atletas não sabem relatar direito, então faz toda a diferença você estar junto dos atletas. Então, tinha a parte de lesão, tinha a parte clínica, que é fantástico, né? Que é uma coisa que a gente pode fazer a mais, que agrega bastante valor. Conhecer as atletas, então você sabe quem sente mais dor, quem é mais sensível ou não. Você começa a entender um pouco as particularidades da atleta. E isso faz você ter um melhor diagnóstico. Então, se aquela atleta está demorando mais para retornar para o campo, será por quê? Né? Será que ela tem, não sei, eu não vou falar frescura, porque a gente sabe que é ruim falar isso, porque não é frescura. Ela pode ter mais sensibilidade, mais outros fatores psicossomáticos que podem levá-la a ter um retorno mais retardado para o campo. E você compartilhar isso com a comissão técnica, né? Então, você ter a sua visão, ter a visão do técnico, ter a visão do psicólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta, discutir isso com a equipe multidisciplinar ao longo do tempo. Então, a parte ortopédica, a parte cardiológica, a parte clínica, a gente fazia isso tudo ao longo do tempo, né? E a parte psicológica que é inerente, né? Assim, que a gente acaba estando muito próxima das atletas e ela acaba contando com a gente. E tem que ter uma sensibilidade grande, né? Para trabalhar com pessoas, né? Não falo nem com mulheres, são pessoas. Para poder abordar a doença, a origem do adoecimento. Que aí eu trago um pouco do meu conhecimento em acupuntura para entender o adoecimento psicossomático também, né? O porquê que essa atleta está ficando doente, o porquê que ela está se lesionando, então do entendimento disso para poder agregar o valor diagnóstico ali naquele momento. Uma coisa legal que a gente sabe que dentro do futebol tem a equipe multidisciplinar. Você consegue ver diferenças da equipe multidisciplinar no consultório e no clube? Olha, eu tento fazer no consultório a realidade que eu tinha no clube. O clube tem a sua vantagem de que está todo mundo ali todos os dias, né?
O consultório, você está isolado e precisa ficar ligando para os profissionais que cuidam daquela pessoa, né, do paciente, do esportista, e isso é uma barreira, né, natural, porque você não está em contato direto com a equipe multi. Então, é uma super dificuldade, mas é possível fazer. E eu faço isso, dá um super trabalho, admito, mas é possível. Alguns outros profissionais, assim, no campo, pelo menos no Corinthians, os profissionais eram muito abertos à discussão multidisciplinar. No consultório, às vezes, eu enfrento algumas dificuldades, que nem todos os profissionais com que a gente quer discutir são muito receptivos à discussão. Então, às vezes, a gente leva umas, sei lá, sabe, a porta fecha na sua cara. Mas, com jeitinho, a gente consegue abrir a porta e falar, olha, eu não estou aqui para interferir na sua conduta, para mudar a sua conduta. Eu estou aqui só para a gente discutir e agregar valor na vida do paciente que a gente está cuidando, porque quem está no centro é a pessoa. A gente está tudo ao redor, não é o médico que vai brilhar. Sabe, não é o nutricionista, é a pessoa que está no centro e a gente está tudo ao redor cuidando dele. Então, tem suas diferenças, mas é possível fazer. Para mim, a maior dificuldade que eu enxergo é que dentro do clube é uma mesma equipe. No consultório, muitas vezes você tem uma equipe multidisciplinar, só que não necessariamente o paciente vai seguir aqueles mesmos profissionais, né? Talvez ele tenha já um acompanhamento com o nutricionista há anos, décadas, ele vai manter o nutricionista que ele tem. Isso. Então essa comunicação, até eu falo que o médico do esporte, a consulta dele não é só aquela 1 hora de atendimento. Você fica horas e horas de pós-consulta trabalhando para aquele determinado paciente. Totalmente. Então essa dificuldade de acesso aos outros profissionais tem que ser aos poucos, porque talvez você trazer conceitos, ele vai falar, ele quer saber mais do que eu. Tem que ter um tato muito bom para poder acessar e colocar o paciente no centro do atendimento. Né? O principal é o bem-estar do paciente. Uma coisa que a gente não mencionou, eu vou mencionar aqui, a Thaline, ela é sócia fundadora do Instituto Olimpo, uma clínica de medicina esportiva, que eu sou enviesado, mas a minha favorita é a clínica favorita. Também é a minha clínica favorita. Eu adoro. E assim, eu lembrei de mencionar o Instituto Olimpo agora, porque eu tenho certeza que o Instituto Olimpo surgiu como uma solução para problemas que vocês viam na jornada dos pacientes de vocês, mas também como solução para problemas que vocês enfrentavam na prática de vocês em consultório. E um desafio que se enfrenta grande, esse desafio que tu falou de quando tem vários profissionais, às vezes um não é muito aberto, e é muito legal esse conceito de trazer para um mesmo ecossistema, para uma mesma clínica, vários profissionais que estejam alinhados na sua conduta, que se conheçam, que se deem bem, que possam trocar livremente informações, porque isso agrega muito valor para o paciente. Muito. Que é o que tem na Olimpo, né? Equipe de fisioterapia, equipe de medicina, equipe de nutrição. Então, quanto mais puder ter esses profissionais falando a mesma língua, excelente. Só que a gente sabe que não é todo mundo que pode ter a realidade de criar a sua clínica, assim como tu não criou tua clínica do nada, teve uma jornada até lá. Para a pessoa que tem seu consultório e que está começando na medicina esportiva, como é que tu recomendaria ela fazer laços com esses outros profissionais para que essa relação seja menos atritosa e ela possa se comunicar com o educador físico, com o nutricionista? Como é que foi para ti? Como é que tu fazia isso no início, quando tu ainda não tinha esse ecossistema? Olha, o gerenciamento da saúde, eu acho que para nós, né, médicos do esporte, ele acaba sendo muito natural, porque a gente lida muito com isso ao longo da residência. Talvez a gente não perceba que isso é um dos grandes aprendizados na residência, quão multidisciplinar, tão natural que fica a nossa comunicação com as diversas especialidades. Então, quando você vai para o consultório, parece que é uma facilidade nossa de comunicar com as especialidades. Então, nunca foi muito difícil. Eu acho que quando tem a barreira é mais de outros profissionais, e quando tem a barreira, tudo é a forma de falar, né? Comunicação. Aí já entra em outro problema. Você mostrar que fala assim, olha, estou aqui à disposição,
Não estou aqui para interferir na conduta, eu não estou aqui para, né, saber mais do que ninguém, eu estou aqui em prol do paciente, eu estou aqui em prol do meu atleta, e estou aqui à disposição para discutir. Então, acaba sendo a pessoa baixa a guarda, sabe? E aí você consegue comunicar direitinho e entender o que ela está fazendo de tratamento, passar o que você está fazendo de tratamento, mas dá o trabalho, que você tem que pegar com o paciente o telefone de todos os profissionais que cuidam dele e depois da consulta sair ligando ou mandando um WhatsApp para poder fazer esse gerenciamento de saúde. E não tem jeito, tem que fazer isso, na minha opinião. Para um bom cuidado. Thaline, tem algo que você falou que para mim faz muito sentido e eu acho que eu fui aprendendo, porque medicina esportiva a gente entra na medicina esportiva achando que é uma coisa e depois vai mudando com o tempo, né? E uma das principais coisas que eu levei para minha vida como médico do esporte é que eu queria utilizar todos os substratos que eu tinha no alto rendimento para o meu atleta de consultório. Né? O atleta de consultório. Sim. E aí trazer para ele as melhores alternativas de tratamento, de suplementação, para que ele se sinta um atleta. Sim. Porque quando eu era mais jovem, eu queria ter sido um atleta, e nós todos, com certeza, queríamos ter sido, e eu nunca fui tratado tal qual. Então eu queria colocar tudo que eu aprendi para o meu paciente chegar e falar: nossa, eu sou tratado como um atleta, eu quero continuar indo lá porque ele é o médico de atleta e eu vou me tornar um atleta agora. Então eu acho isso muito legal. E quando você falou, eu tento fazer o meu consultório igual era no Corinthians, então para mim isso bate muito com a minha ideia, eu acho muito legal essa ideia. É fantástico. Por vezes a gente até cria grupos de WhatsApp, né, multidisciplinar com o paciente, dentro do consultório mesmo. É claro que depende do objetivo, em qual modalidade a pessoa, do objetivo da modalidade que a pessoa está fazendo, ou então pacientes de emagrecimento, que precisa de uma atenção maior. Então, depende muito do objetivo, não é que todos os pacientes vão ter um grupo de WhatsApp, mas depende também da pessoa, às vezes a pessoa nem quer, né? Então a gente tem que ter uma escuta ativa para entender. Teve um termo que eu roubei da Thaline, que é atleta da vida. Atleta da vida. Esse termo eu ouvi pela primeira vez da tua boca, não sei nem se foi tu que cunhou esse termo, mas desde que tu falou atleta da vida, eu uso atleta da vida direto. Porque, a gente é atleta da vida. Quantos pratos a gente está equilibrando? É um pouco da minha performance. Eu quero treinar, eu quero ir bem no meu treino, mas eu também quero trabalhar, eu quero ter uma performance boa no meu trabalho. E quando eu estou em casa, eu quero poder estar com a minha noiva, estar bem, ter um relacionamento, eu quero estar com os meus amigos. A gente quer muita coisa e a gente fica equilibrando. Sim. Então acaba que, às vezes, o paciente comum, ele tem uma demanda de cuidado que pode ser até maior do que o atleta que está lá dentro do clube. Exato. É bastante isso. Tanto que eu sempre falo, assim, o risco da gente fazer o monitoramento para prevenir, né, o overreach não funcional, que é essa desadaptação, né, às cargas de treino, a gente tem que entrar em alerta grande com os atletas não profissionais, os amadores, justamente por conta desses fatores estressores que às vezes o atleta de alto rendimento não tem. E que o atleta amador acaba tendo. Ô, Thaline, tu mencionou overreaching não funcional. Te importaria de descrever um pouquinho pra gente o que é overreaching, overtraining? Só pra pessoa que tá... Nem todo mundo que tá escutando já tem essa visão. Eu acho que ia agregar bastante valor. Tá, então, quando a gente treina, né, nós somos submetidos à carga gera fadiga. E quando tem né, depois que tem um estágio de recuperação, né, o corpo restaura. E quando tem uma desadaptação entre carga, entre fadiga, né, e a capacidade de recuperar, gera um desequilíbrio, que é chamado, né, o overreaching não funcional. Existe o funcional, que é aquele desejado, e o não funcional, que é o desequilíbrio, que é a falta de recuperação não desejada. E o overtraining é um estágio a mais do overreaching não funcional. Tá? Então, são vários estágios, né, de má recuperação.
E o que importa? Porque às vezes as pessoas sempre ficam falando, porque agora tudo virou overtraining, né? Quando você está em consultório, as pessoas vêm falando igual gripe. Porque eu tive overtraining, né? É impressionante. Treinava quantas horas por semana? 14, é impressionante. Aí você fala, não, calma, vamos conversar. Eu esqueci até o que eu ia falar. Overtraining. Que o pessoal popularizou agora o overtraining. Todo mundo está tendo overtraining, tá tendo né? overtraining. E aí, o que é importante, né? A gente entender que a fadiga, ela é desejada para o processo de treinamento. Então, aí entra a questão também multidisciplinar. É importante a gente conversar para o treinador se a fadiga é desejada para aquela fase de treinamento. Porque se for uma fadiga não desejada para a fase de treinamento, aí que a gente tem que entrar em alerta para um overreach não funcional. Então, essa é a grande questão. Perfeito. É que tem uma periodização e tem momentos em que o estímulo ele vai estar maior e vai ter uma fadiga maior. E depois vai ter um mecanismo de um deload, provavelmente, onde se tem uma hiperadaptação, né? Tu vai recompensar, uma hipercompensação, tu vai hipercompensar. Supercompensar é a palavra. Supercompensação. Para quê? Porque teve esse estresse e daí tu vai recuperar. Mas é interessante que duas palavras que tu usou, estresse, fadiga e recuperação. Essa pessoa de consultório que chega achando que está em overtraining, mas não treina para estar em overtraining, às vezes a fadiga dessa pessoa é fadiga por outro estresse. É o estresse da vida, às vezes a pessoa está até um pouco com o pezinho no burnout, não tem nada a ver com a carga de treino dela. Isso, e é super difícil, a gente tem que, claro, diferenciar. Isso é muito importante. Os artigos acabam levando todos aos mesmos sintomas, né? Seja de síndrome da deficiência energética, burnout, overtraining. Então, a gente tem que olhar com bastante delicadeza, fazer diagnóstico de exclusão e explicar para a pessoa. Então, a gente também tem que ter uma linguagem bem popular, né? Com bastante delicadeza, para poder explicar para as pessoas e poder mostrar para elas que às vezes o problema não está no treinamento, às vezes o problema está num estressor familiar, às vezes está no estressor do trabalho, para a gente poder atacar o lugar certo, né? Ou aumentar, infelizmente, já que o problema tá que ela não dorme, vamos reduzir a carga de treino, já que você não consegue se recuperar adequadamente dormindo. Sabe, né? Que eu noto muito que as pessoas, grande parte dos problemas, eles vêm de uma expectativa irreal. A pessoa tem uma expectativa de output total dela que é irrealista com o contexto que ela vive. É irrealista com a carga de trabalho que ela tem, com a demanda familiar, ela fazer nesse ano um triatlo, um doutorado e ainda aprender a tocar violino. Entendeu? É assim, porque as pessoas... Me identifiquei. Caraca, Thaline, tá me descrevendo? Foi uma indireta. Eu juro, devia estar no meu subconsciente, porque eu juro que eu nem me lembrei que tu tocava violino. E que faço doutorado, né? Caraca. Você tá me agredindo? Aquele passivo, como é que é? Passivo-agressivo. Mas tu vai fazer triatlo também esse ano? Não vou. Então tu já é realista, tu já viu que não dá para equilibrar triatlo com doutorado e violino, entendeu? Boa. Mas eu noto que a origem de muito do sofrimento é as pessoas ter uma expectativa muito grande, que se tu pergunta para elas assim, cara, tu acha que é possível levar essas 5 coisas juntas? A pessoa olha, não. Então por que sofres, né? Porque não muda um pouquinho a rota? Não, é difícil. Todo mundo quer ser super-homem, super-heroína. É bem complicado. E a gente tem que conversar isso com as pessoas e alinhar as expectativas e trabalhar. Por isso que é bastante bonito, né, a medicina esportiva, porque a gente tem que aprofundar e chegar exatamente nessas questões, para a gente poder fazer uma medicina de verdade. E isso acaba sendo muito bonito, né? Eu acho, pelo menos.
eu acho que algumas coisas dentro da medicina e dentro da medicina esportiva, eu coloquei, vou experimentar para eu poder ter, como é que fala? Poder de fala. Poder de Local fala. Local de fala com o meu paciente, né? E aí você experimenta um suplemento, fala assim, não, esse funcionou bem, e lógico que tem suas particularidades, individualidades. E aí, por que eu tô falando isso? Porque há alguns dias atrás eu liguei pro Matheus e falei assim, eu tive overtraining, eu tive um REDS aqui. E ele, você não teve nada. Uhum. E aí uma coisa é o que a gente fala pro paciente e uma coisa é o que a gente faz com a gente, né? Então, eu controlei horrivelmente meu controle de carga, né? E fiz tudo errado, me alimentei mal. Teve um dia que eu sentei e falei, vou fazer uma consulta comigo mesmo. Tava tudo errado. E aí você começa a falar assim, poxa, se eu não consigo fazer comigo, meu paciente não vai acreditar em mim. E aí você fala assim, não, vou fazer certinho comigo aqui para eu poder chegar pro meu paciente e poder falar com ele. E o tanto que a medicina esportiva funciona, né? Porque você faz com você mesmo e dá certo. Eu falo assim, medicina esportiva é real, funciona, né? Mas quer uma dica? Você tem que ter um médico para cuidar de você. É a melhor coisa que tem, terceirizar o cuidado, porque a gente é enviesado com a gente mesmo. E a outra dica é passar por esse processo que os nossos pacientes passam, aumenta muito mais a empatia ao tratá-los. Então, isso é interessante também, que a gente cometa, entre aspas, as falhas, porque isso vai... a gente se aproxima, né, das pessoas. Então, isso é fundamental. Então, não se sinta mal. Eu vou dizer que a gente tem em comum, nós três, a gente tem em comum essa questão de perceber que a gente tem que dar uma segurada e não dá. Então, o que a gente fala para os nossos pacientes tem algumas coisas que a gente não faz. Eu sei que tu, Thaline, já passou por um período aí que teve um período de REDS, que teve uma fratura. Eu tive um período também que eu botei uma carga de treino absurda, de corrida, do nada, e daí tive uma lesão bem, bem ruim ali no tornozelo, fiquei uns 4 meses de molho. Teve agora o Vitor. Então, quando a gente passa pela situação que a gente vê que a gente não é super-homem, a gente começa a desenvolver essa empatia que tu falou de até se comunicar diferente com o paciente, valorizar a questão que ele traz, entender as dificuldades. Eu acho que isso só aumenta a credibilidade, eu acho que é o contrário, assim, sabe? Porque é fundamental a gente entender de fato o processo do adoecimento e estar ali do lado dele. Eu acho interessante, assim. Não que a gente precise adoecer, né? Mas... Não precisa chegar a esse nível, né? Ter uma fratura. Mas é bonito o processo empático, assim. Uma questão aqui de grande valor. Tu já me falou uma vez que durante a residência tu passava por cada estágio pensando que tu era uma residente daquele estágio, porque tu queria extrair o máximo da cardiologia, da pneumologia, de todos os estágios. Sim. Durante a residência, você já estava buscando outras formações, como por exemplo a acupuntura, e essas outras formações são ferramentas também para impactar o teu paciente, para melhorar o cuidado dele. Sim. Tu sempre teve essa leitura de que você utilizaria tudo isso e em algum momento estaria mais lidando com o atleta da vida, ou isso foi acontecendo durante o processo e tu tinha uma outra ideia? Olha, eu acho que foi acontecendo durante o processo, porque olha, que pergunta, bem reflexiva, gostei. Eu acho que isso me remete até um pouco antes de escolher a medicina esportiva, eu queria ser psiquiatra. Foi nos últimos meses de marcar os xizinhos lá, que eu falei, eu quero medicina esportiva. Aí eu entrei na medicina esportiva e lidei com uma medicina bastante, assim, orgânica, digamos. Aí eu senti a falta de um complemento, né, de poder entender, aprofundar um pouco mais da origem psicossomática. Aí eu busquei a acupuntura. Na acupuntura eu falei, achei o que eu queria, porque eu achava que era na psiquiatria e não, era na acupuntura. Então fui muito sortuda, assim, de não ter ido para a psiquiatria, porque eu primeiro apaixonei pela medicina esportiva e achei na acupuntura o complemento que eu precisava. Então, assim, a respeito da escolha de fazer essa formação complementar, foi isso.
E sempre achei, pela minha formação na residência, que eu ia trabalhar só com alto rendimento. Isso é um fato. Mas depois que eu comecei, que eu junto com os meus sócios, nós criamos a Olimpo, eu comecei a enxergar nas pessoas a mesma coisa que eu enxergava nos atletas. Então, fui trilhando um caminho para o atleta da vida. Então, foi um pouquinho depois, assim, não foi uma visão que eu tive lá no comecinho. Eu não pensava em trabalhar com atletas não profissionais. Que legal isso, porque tu vê, não foi intencional os teus passos, mas tu vê o quanto que é bom a gente aproveitar ao máximo as oportunidades que a gente tem na nossa formação. Sim. Tu viveu de uma forma que te trouxe essas ferramentas, tu foi buscando ferramentas. E daí agora essas ferramentas, elas são úteis, como muitas coisas que a gente aprende são, como sofrimentos que a gente passa, também são úteis. Sim. E hoje eu te enxergo como uma grande referência na medicina esportiva para esse paciente wellness, assim que a gente chama, né? É esse paciente que ele quer, através dessas ferramentas, melhorar a sua qualidade de vida. Sim. Porque tu trata muitos pacientes, alguns que têm comorbidades, que tu sabe tratar através do estilo de vida, do exercício, tu sabe acessar essas pessoas. Sim. Outros estão buscando uma coisa mais preventiva e todas essas ferramentas te ajudam a lidar também com essa pessoa. E aí tu foi percebendo que eles são atletas da vida, né? E por isso que surge isso. E a outra coisa que eu acho que eu tive ao longo da residência era acreditar muito. Na época a preceptora era a Karen, a Paixão. E eu tive várias crises durante a residência, porque você entra, vê várias especialidades, lida com vários residentes de especialidades que sabem muito mais do que você. Então, porque eles são residentes específicos, né, de outras especialidades, e você é um residente generalista, entre aspas, né, que passa com eles. Então, isso gera angústia. E eu tive várias conversas com a Karen, e ela falava, Thaline, acredita no processo. E isso foi muito importante para mim, porque eu falei assim, acredito no processo. Então, vou acreditar na formação, vou acreditar em tudo que eu era exposta de conteúdo, e aí eu levei a sério, o que você falou. Eu estudava como uma residente de pneuma, eu pegava as diretrizes de cardiologia, eu pegava as diretrizes de tudo e eu ia estudando. Claro que eu tinha um conhecimento até onde precisava ter, por exemplo, de uma atenção primária para o médico do esporte. Não como uma especialista, até porque não precisava, né? Então, eu acreditei no processo, por mais angustiante que era, e isso me deu, né, já as ferramentas para poder utilizar agora tranquilamente em consultório, como uma medicina de atenção primária. Poder fazer essa medicina generalista, né, que é super especializada, na verdade, que eu não gosto de falar medicina generalista, porque parece que a gente não é especializada em nada e é super especializada. Todas, até a medicina de família também, como a medicina do esporte, e poder utilizar essas ferramentas todas em um único paciente. Então, eu achei fantástico, assim, acreditar no processo. Dentro desse contexto, o Pedro Murara, que é um ex-residente também lá da Unifesp, igual nós todos, ele tem uma imagem muito feliz, eu acho, que ele fez com intersecções entre as especialidades, né, de medicina esportiva. Isso. Então, acho que é muito isso que você estava falando. A gente entra dentro de cada especialidade, né, dentro da endocrinologia, da geriatria, enfim, as diversas áreas clínicas, e nós conseguimos conversar, dialogar, discutir um caso, não talvez tão especialista quanto eles, mas a gente tem conhecimento, a gente tem bagagem para isso. E durante a residência é engraçado que a gente tem altos e baixos mesmo, de acreditar na medicina esportiva. Nossa, é lindo, é maravilhoso, eu vou conseguir salvar o mundo, e tem horas que você fala, não serve para nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada, ele não faz nada, eu não sou especialista igual o cardiologista, eu não sou especialista igual o endócrino, mas isso que é a beleza. É o quanto a gente consegue fazer várias intersecções
e dialogar, discutir e cuidar do paciente, colocar o paciente como centro do atendimento, né? Mas tu não tem agora, Thaline, mais essas crises aí de não sei nada, né? Mas o não saber impulsiona, né? Exato. Você fala, eu não sei, e aí eu só sei, a única certeza que eu tenho é que eu não sei, aí Mas isso eu não sei, eu leva a acho gente legal a estudar. que hoje eu falo eu não sei de um lugar de muito mais segurança do que no passado. Não. Que quando eu comecei a residência, eu falava eu não sei com vergonha. Agora, diante Não, eu da não sei. vastidão do conhecimento, não tem nada errado eu não não sei saber. mostrando os lados. Fala assim, olha, a evidência clínica é essa, vamos tomar decisões em conjunto, ou eu não sei, vamos pesquisar juntos, e tá tudo bem, né? E do outro lado da evidência clínica, do que a gente vê de melhores resultados, a gente tem o quê? Uma pessoa. A gente tem uma pessoa do outro lado. E para acessar essa pessoa, cada pessoa vai ter uma forma de ser acessada. Não é simples assim, uma ciência exata. Então, a medicina, ela se mistura com a arte nesse sentido. Porque eu posso te passar a melhor conduta, nível máximo aí de evidência. Mas e aí? Se não confiou em mim a ponto de fazer o que eu falei, tanto faz. Era melhor eu ter passado talvez uma conduta que não fosse resolver todos os teus problemas, mas que estivesse alinhada com a nossa comunicação, com um pacto em comum, isso daí ia surtir um maior efeito. E agora a gente está no momento, janeiro, né? O momento que as pessoas colocam metas, estabelecem coisas que elas querem mudar e a maior parte das pessoas, quando chega a fevereiro, já não progrediu com as suas metas. Como é que tu faz no consultório para alinhar isso com os pacientes e que estratégias que tu utiliza para monitorizar e para garantir que eles estejam alcançando mais aquelas metas que eles têm? Primeiro, traçar metas tangíveis, né? Pequenas metas. Então, a gente não inicia a corrida traçando uma meta de uma maratona, né? Então, é passo a passo. Então, pequenas metas, assim, quem é sedentário não vai traçar uma meta de maratona de preferência. Você pode até visar uma maratona, mas assim, para começar, você tem que, eu sempre falo, você tem que primeiro criar o hábito do exercício físico. Então, você vai ali, poucos minutos por dia, na verdade, eu até coloco assim 2 vezes por dia para iniciar, né? Então, depois que você faz 2, você vai para 3. Depois de 3, você vai para 4. Coloca a sua roupa de exercício físico, né? Caminhe. Então, você traça pequenas metas de acordo com o nível que a pessoa se encontra. Então, entender quem é a pessoa, né? E aí, entender o objetivo, traçar as metas tangíveis. Sempre pequenas metas. E se permitir recalcular a rota. Eu acho que isso é bastante importante também, porque às vezes as pessoas ficam rígidas e não percebem que elas podem não gostar do processo. Eu digo isso porque às vezes a pessoa traça, eu quero fazer um 70.3, sei lá, e ela se descobre que ela gosta de fazer sprint no triatlon. Mas ela traçou a meta do 70.3. Então ela tem que fazer 70.3? Não, entendeu? Entender o porquê que ela quer fazer isso. É para ela, é para os outros, é para colocar no Instagram, enfim. Isso é sempre importante, entender o porquê. E se permitir recalcular a rota. Poxa, eu não gostei de treinar longas distâncias, eu sou mais atleta, né, de curtas distâncias. Tá tudo bem, você pode recalcular a rota e fazer novas metas. E a gente, como profissional de saúde, está do lado, né, do paciente, do esportista, do atleta, e ajudá-lo. Então, nesse começo, claro que também depende do nível da pessoa, eu costumo procurar a pessoa no WhatsApp e dou feedback para ela, né? Falar assim, e aí, você conseguiu atingir tal coisa antes do retorno dela? Né? Ou então no retorno a gente marca pequenos outros pontos de encontro para poder estimular a pessoa a continuar fazendo até aquilo se tornar um hábito, né? E aí depois que se torna um hábito fica mais tranquilo de continuar. Então acho que são os pontos fundamentais. Tem uma estratégia legal que eu faço com alguns pacientes, é o que você falou, tentar trazer a individualidade de cada um, né? Porque tem paciente talvez que você coloque uma meta
tangível e tem outro que você tem que colocar desafio mesmo. Aham. Você tem que colocar um 70.3 e ele só assim ele vai conquistar. Se você pedir para ele correr todo dia 10, ele não vai correr. Ele quer outra coisa, Aham. né? E aí uma coisa interessante que eu comecei a fazer é que domingo é um dia que eu combino com meus pacientes, deles me mandaram uma mensagem do que eles fizeram naquela semana de positivo e o que eles estão planejando para a próxima. E eu falo, eu não vou ler, fica tranquilo. Aquilo lá é uma conversa você com você mesmo. Talvez eu traga alguma dica, alguma estratégia para tentar te ajudar, porém vai ser você conversando com você mesmo e que errou, tá tudo bem, vai ter uma nova semana, uma nova oportunidade. Até eu puxando um gancho que o Matheus falou, a gente entra no Janeiro Dourado, né? Sim. Que é sobre atividade física, bem-estar, e eu acredito muito por que seja em janeiro. Porque a gente precisa fazer uma avaliação médica, ter um acompanhamento, e a avaliação para participação a gente parte do princípio que teria que ser anual, para a gente ir acompanhando, ter esse acompanhamento longitudinal. Então, acho muito legal, acho que todas as pessoas deviam procurar um médico, ter um médico do esporte para si, para poder ter esse acompanhamento, para ter a segurança no esporte em si, para que não aconteça nada, né, do ponto de vista cardiovascular, de morte súbita, enfim. E também para a saúde, porque você ter o exercício, como a gente acredita, né, a fisiologia do exercício é muito bonita, né? Então, a gente consegue prevenir doenças, melhorar a parte de saúde mental, enfim, diversas outras coisas que a gente já conversou aqui por várias vezes. Eu acho que é muito importante a gente conscientizar a população. Então, trazer isso, que o Janeiro Dourado não é só, lá vai correr no parque, e vai só ser em janeiro. Em fevereiro exato. para. Né? Exato. Acabou o Janeiro Dourado, eu não preciso fazer. Então, perfeito. programar metas, né? Pequenas metas, tangíveis, e entender o paciente em si, né? Exato. Tem aquele acrônimo SMART, né, que as pessoas usam para metas. SMART, Eu acho legal a ideia do SMART. É S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de... Ixi, eu sou ruim de acrônimo. Agora eu ia falar do acrônimo, me ferrei, não poder... Realista, R de realista, e o T é de temporal, de ter um tempo. Isso também é muito importante, que as pessoas, às vezes, elas têm uma meta e elas só querem... esse ano eu quero emagrecer. Tá, ok, mas tem que ser específico. O que você vai fazer para emagrecer? Eu vou fazer 2 atividades aqui. Uma é comer menos, a outra é começar a caminhar. Sim. Ok. Então, vamos mensurar. Quantas vezes no dia, na semana você vai caminhar e que dias vai ser? Agora, vamos ver se isso aí é possível, é atingível fazer dentro desse período de tempo que tu colocou, considerando as outras responsabilidades que você tem na vida. É possível. Legal. É realista? É realista. E dá pra gente mensurar com tempo também? É temporal? Sim. Eu vou avaliar mensalmente, semanalmente. Então, eu acho legal que a gente já é treinado para pensar, nós, médicos do esporte, a gente é treinado para pensar tudo que a gente passa de conduta e orientação para o paciente, já dentro de todos esses critérios, né? A gente já quebra todos eles. Mas eu acredito que muitas pessoas não atingem aquilo que eles esperavam durante o ano, para o ano, porque elas não fazem esse exercício de quebrar. E aí parece que aquilo é muito grande. Porque uma coisa é eu falar, eu vou perder 10 quilos. A outra coisa é eu falar, eu vou caminhar 40 minutos 3 vezes na semana durante um ano. Sim. É muito mais palpável. Exato. Eu gosto também de entrar nas questões com os pacientes do porquê que eles querem atingir aquelas metas. E para enxergar o valor por trás das metas, né? E eu gosto muito de explorar isso nas consultas, fazer essa reflexão. Às vezes eu nem peço para me contar, pode não compartilhar comigo se não quiser, se não se sentir à vontade. Mas cada pessoa entender o porquê que ela está querendo chegar naquilo, porque isso vai mudar totalmente a motivação dela intrínseca para fazer a coisa acontecer. Então, todo mundo deve se perguntar o porquê que eu quero chegar lá, ou porquê que eu preciso disso. Porque às vezes não é um desejo dela, pode ser um desejo do outro. E aí já vai fazer muita diferença para você conseguir atingir o que você quer. Porque o que você quer não é o que o outro quer. Então, a gente entra em outra discussão. Então, eu acho legal a gente também ter essa reflexão, sabe? Profundo. O que você quer. Me fala agora o que você quer, não o que os outros querem e tu tá fazendo por causa disso.
Ainda mais nessa era de Instagram, as coisas ficam muito confusas, né? O que é seu, o que é do outro, o desejo, a exposição. Então, é legal pensar sobre isso. Sabe que eu noto uma outra coisa que eu também noto meio que um oposto disso. Que as pessoas muitas vezes têm vergonha de falar que elas querem melhorar a estética corporal delas. Tem muita gente que fica comendo pelas beiradas para dizer, não, eu queria melhorar também um pouco a minha composição corporal. Tipo, como se fosse errado ter vaidade. E quando eu sinto, às vezes eu sinto essa vibe em alguns pacientes. E quando eu sinto isso, eu falo, não, peraí, só pra gente entender, eu tô com a sensação que não tá querendo falar que tu quer ficar com um corpo mais bonito, que é isso que tu quer. Não tem nada de errado em desejar isso. Sim. Mas se tu deseja isso, fala pra mim que tu deseja, fala pra ti. Se aceita desejar isso. Não tenha culpa por ter um pouco de vaidade, todos nós temos. Porque eu acho que quando a pessoa se apropria do que ela quer, às vezes a pessoa tem vergonha de falar o que ela quer. Pode querer o que tu quiser, né? Sim, sim. É você. Exato. E o bonito também do nosso atendimento é entender a outra pessoa, né? O momento que ela está vivendo, a forma de a gente acessar, igual você perguntar os objetivos para ela, o porquê que ela quer, porque não depende da gente. O nosso papel é orientar, planejar, prescrever uma atividade física, uma alimentação, só que depende do dia a dia. Se saindo do consultório ela vai não fazer nada, não seguir nada, o nosso como médico, o nosso objetivo como médico não vai ser atingido. Então o objetivo dela tem que ser nosso. E não o nosso, o seu dela. O seu dela, com certeza. Porque eu posso querer muita coisa para você, só que você não querer. Então a gente tem que entender o todo do paciente. É o que eu falo de medicina esportiva. É muito mais profundo do que só jogar coisas ali, vomitar um tanto de prescrição, um tanto de ideia. Você tem que estar entendendo o paciente em si. Por momento isso que as nossas ele consultas demoram, são longas, que a gente aprofunda bastante. Exatamente. Né? Ô, Thaline, tu teve outra visão que eu achei muito legal, que é a do mindfulness. Isso. Conta um pouquinho assim, por que o mindfulness surgiu na tua vida e como que tu vê que isso implica na vida dos pacientes também. Tá, legal. Ao longo do doutorado que eu tô fazendo, e finalmente eu entrego agora em março, é um motivo para comemorar. Não, mas o processo foi bom. Agora você vê isso. Tá sendo. Tem os seus estressores, claro, né? Porque senão, mas é bom. É bastante desafiador. Eu tive uma matéria de mindfulness, né, que aí a gente faz o curso de mindfulness, e foi bem durante a pandemia, então caiu no momento certo da minha vida, assim, um momento que estava todo mundo trancado, né, a gente, e um momento que todo mundo teve que olhar para si, né, porque a gente ficou isolado, e aí entrou o mindfulness, mostrando um pouco da autoconsciência, né. Então, aprendi, né, técnicas para usar com os pacientes sobre escaneamento corporal, que dá para utilizar justamente práticas meditativas, e eu acabo usando isso para orientação em consultório. Então, foi uma coisa assim que eu jamais achei que ia acontecer e que eu agreguei bastante valor no dia a dia, justamente para tratamento e manejo de uma das ferramentas, né, de manejo de ansiedade, de estresse ou para insônia. Então, ajudou bastante como uma ferramenta a mais no trabalho. Você recomendaria técnicas de mindfulness para todas as pessoas? Você acha que todo mundo se beneficia? Olha, eu acho que sim, viu? Acredito que sim. Porque, assim, existem várias práticas, né? Então, não todo mundo vai se beneficiar da mesma prática, da mesma forma. Tem gente que não consegue ficar parado, por exemplo, né, sei lá, 30 minutos fazendo uma prática, mas existe algumas formas que eu chamo, né, eu mesma, chamo de uma meditação ativa, de você, por exemplo, estar na rua caminhando e você prestar atenção nas árvores, no movimento das nuvens, e isso já é um estado de presença, já te põe em meditação.
Legal. né? Então, e isso já alivia ansiedade, já alivia estresse. Quantas vezes a gente passa e a gente não observa isso na rua? A Legal. gente A maior parte das vezes. a né? gente não tá em presença, a gente tá no celular, ou no celular, espero que não, porque a gente é assaltado na rua. Mas você tá pensando no problema, você tá andando, chegando no objetivo. Então, parar, olhar o movimento, ou você tá fazendo café, ver a água borbulhar, e tudo isso são práticas do mindfulness, sabe? Que Legal. ajudam, e é super interessante de fazer. Cara, muito valor nisso que tu falou. Eu falo de uma perspectiva de alguém que eu gosto da ideia de mindfulness. Eu lá em 2016 li um livro sobre mindfulness e gostei do tema, fui lendo e daí eu comecei a fazer uma rotina de meditação. E eu meditava direitinho e tudo mais. E eu estava num intercâmbio. Quando eu voltei para casa, eu comecei com as rotinas de faculdade, internato, e eu fui deixando de lado. E eu notei que isso tinha um impacto na minha saúde mental, porque eu preciso desses momentos de uma respiração, me acalmar, mas cada vez mais foi se tornando difícil eu ficar parado. E eu vi que eu não conseguia parar, eu não conseguia ficar parado ali muito tempo, e aí a rotina estava pegada, e eu larguei as práticas. E hoje, ainda até hoje, eu sei que isso é bom para mim, e não é sempre que eu faço. Hoje em dia eu faço mais um negócio estilo yoga, assim, vou me movimentando e respirando e me faz muito bem. Mas quando a rotina está mais puxada, eu largo 100%. Eu vou começar a fazer isso que tu falou, de nesses dias fazer mindfulness nas pequenas coisas. Porque a gente acha que a gente precisa de 20, 30 minutos a mais no dia para fazer essas práticas, mas pelo que tu está falando, dá para a gente incluir o mindfulness na rotina que a gente já vive. Exato. Isso é super legal. Ou a respiração de 3 minutos. São 3 minutos, sabe? Então dá pra gente colocar isso na nossa rotina diariamente. E se eu fosse teu paciente, sem querer ser redundante aqui, se eu fosse teu paciente e te falasse, é um momento consulta grátis. Na verdade a gente chama pra isso. Se eu fosse teu paciente, Thaline, e te contasse da minha dificuldade em ter adesão constante à prática de mindfulness por causa da correria da vida, que dicas práticas tu me daria? Olha, primeiro, é bom a gente tentar entender o porquê, né, da correria. Porque, enfim, a gente destrinchar bem isso. Sim. Né? Seria uma conversa longa. Tá? Então isso é importante, entender os objetivos, onde quer chegar, quanto tempo, por quanto tempo essa vida vai durar. Enfim, às vezes também é o estilo de vida que você escolheu para você. Mas aí você talvez não estivesse procurando se aliviar do estresse, não sei. Então, entender se está alinhado. Esse é um ponto. O outro... Eu descompenso de um lado para hipercompensar do outro, entendeu? Então. Mas eu não acerto sempre. Colocar essas práticas ativas, que eu chamo, porque a gente sempre tem tempo para isso. Então, e não vai perder tempo. Em deslocamento, você colocar em estado de presença nas atividades. E qual que é o gatilho para eu lembrar de começar essa prática? É o estar aqui e agora. Na verdade, Qual que é o gatilho? É uma boa pergunta para você lembrar. Eu posso começar a botar na minha chaleira, deixar um bilhete escrito todos os dias. Olha a água borbulhar. Ou se não, você mesmo criar o hábito de parar e pensar em algum momento. Porque quando a gente está dirigindo, a gente não pensa em mindfulness. Você está concentrado na direção, porque senão você vai bater o carro. Mas em alguns outros momentos, na rua, talvez, você fala assim, agora eu não vou pegar no meu celular, por questões até de não ser assaltado, mas deixa eu... Um gatilho pode ser o medo de ser assaltado vai ser uma oportunidade de fazer mindfulness. Mas, às vezes, esses recados podem ser legais. Até deu um gancho que ontem eu estava assistindo televisão, tinha uma reabilitação de pacientes com Covid, com esquecimento. E aí, uma das dicas era fazer essas anotações e deixar os post-its pela casa. Então, às vezes, não tinha pensado, mas às vezes pode funcionar. Legal. Tipo,
né, pode ser uma estratégia legal, estranha de você deixar pela casa, mas pode ser. Na nossa conversa aqui, a gente acabou de criar uma nova forma de tentar trazer mais adesão a algo. Legal. Então, eu acho que pode funcionar, porque eu fazendo um gancho com ontem, parecia que isso aumenta bastante a adesão. Então, de colocar essas práticas no dia a dia. Às vezes as músicas meditativas podem ajudar a você entrar, tipo, sair, né, do estado de agitação. Eu gosto muito da prática de observar o céu, gosto bastante, assim, as nuvens estão sempre em movimento, então de você observar a forma das nuvens, a cor delas, como elas se movimentam, junto com música, então isso é super relaxante. E essa prática é legal de fazer, mas uma vez por semana, assim. Então, é super rápido, tipo coisa de 3 minutos. E fazer as respirações. Então, quando você se perceber, tem uma outra prática super legal, muito, muito legal, é você fazer uma rotina, escrever sobre a sua rotina e as suas emoções, né? Você escreve: acordei, tomei banho, um ponto. Aí depois tá o horário, tomei café. Me desloquei para o trabalho. Você vai escrevendo cada uma das coisas detalhadamente e a emoção que você sente. Ansiedade, 1 cruz em 4. Ansiedade, 1 cruz em 4. Ansiedade do deslocamento, 3 cruzes em 4. Trabalho, ansiedade, 4 em 4. Depois de uma reunião de 90 minutos, por exemplo. Quando você olha a sua rotina e vê que você vai olhar onde estão os pontos de ansiedade. Naqueles pontos de ansiedade, você vai buscar fazer pausas naqueles pontos de ansiedade, tá? Então, e isso comprovadamente causa melhora da ansiedade nas suas pausas. Legal. E isso é super interessante de fazer. Tá? Então, ou às vezes você fala assim, mas Thalina, eu tô numa reunião, como é que eu vou pausar? Você muda de posição. E isso foi uma técnica desenvolvida pela criadora do Mindfulness, que ela tinha dor crônica por câncer e ela dava muita palestra. E ela sentia dor, né? Então, ela mudava de posição na sala de aula. Então, ela estava aqui dando aula e ela ia para o outro lado quando dava, tipo, 30 minutos. Estou chutando o tempo, tá? Uhum. E só isso já é suficiente para a dor reduzir. Então, você desenvolver estratégias para quebrar a atividade que você está fazendo. E aí isso vai ter como consequência a redução de ansiedade, por exemplo. Você vai colocar um sentimento que você sente, né? Se é ansiedade, se é raiva, se é tristeza. E aí fazer pausas naqueles momentos. Isso é super legal. Interessante. Sensacional. A gente teve um podcast que a gente gravou com o Pedro Agrelli, que é psiquiatra de esporte. E ele falou pra gente sobre uma técnica de relaxamento de respiração, que é aquela 4-7-8, inspirar em 4 segundos, segurar 7 e expirar em 8 segundos. E ele falou uma coisa que é legal, que essas técnicas elas não têm que ser feitas unicamente no momento que você está estourando de ansiedade, que é para enxergar como se fosse um copo. Se em alguns momentos do dia eu paro para respirar um pouco assim, num dia que eu sei que vai ser mais estressante, meu copo está enchendo, naquele momento eu reduzo um pouco. Tá enchendo, eu reduzo um pouco, para não esperar tá lá na tampa, porque quando encher talvez vai ser mais difícil reverter. E tá completamente alinhado com isso que tu falou, de reconhecer essas atividades que mais fazem o copo encher e dar uma pausinha para... Antes de transbordar. É legal, muito bem legal. Olha só. Legal demais. Acho que a nossa conversa sempre é muito legal, ainda mais com uma presença ilustre dessa. Obrigada. Muito feliz com a sua presença. O Matheus te apresentou, então eu queria te agradecer muito. É uma honra ter você aqui. Você é uma referência pra gente. Até semana que vem eu tava pensando aqui agora, quando a gente tava conversando, quando eu fui fazer a entrevista da Unifesp, da residência, a Thaline que tava do outro lado. E na semana que vem eu vou estar do outro lado. Olha e vai só. ser a primeira vez estando do outro lado. Então, parabéns. Eu fico vendo a nossa caminhada, é muito legal, me inspiro em vocês que estão à nossa frente e fico muito feliz de te ter aqui, de ter essa conversa aqui
com a gente. Ai, que tá bom? fantástico, que orgulho! Que legal! Eu agradeço muito o convite e queria parabenizar vocês pelo trabalho, pelo profissionalismo e, enfim, estou muito feliz por estar aqui. Agradeço de verdade e vocês também são referência, então agradeço de verdade. Obrigado. Amém, gratidão, gratiluz. Gratiluz. Taline, e pro pessoal que está escutando, para eles saberem um pouquinho mais de ti, saberem um pouquinho mais do Instituto Olimpo, conta um pouquinho quais são as redes sociais, onde encontrar. No Instagram é olimpo.instituto e o meu é Taline Costa, o Costa com 2 T's. Então pode me procurar lá só no Instagram e site também, mas aí tá no Instagram, leva pro site. Legal, legal. Então, pessoal, vocês deixem aí o seu gostei, compartilhem esse episódio, se inscrevam aqui no nosso podcast, passem a seguir, porque a gente vai trazer muito mais conteúdo sobre medicina esportiva, sobre mudança de hábitos, sobre wellness, mindfulness, né? O que vier para aumentar a qualidade de vida de todo mundo aí. Perfeito. Obrigadão, Taline. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu. E até a Tchau, próxima.